Muitas são, né? Em nossas vidas, as adversidades, as circunstâncias, os tantos problemas que enfrentamos, né? Em nossos viveres. São muitos, né? E às vezes nos vemos perdidos, né? Sem saída, sem saber o que fazer, aonde recorrer, a quem recorrer, não é mesmo? Muitas vezes nos encontramos assim, né? Traumatizados, angustiados, depressivos, ansiosos e tantos os males que nos assolam, não é mesmo? Então, a gente deve sempre se voltar ao refletir, ao observar, às meditações, né? Eu digo meditações saudáveis, meditações que edificam, né? Meditações onde a gente para um pouco, onde a gente deixa esse mundo acelerado, esse mundo de correrias, de rotinas. A gente precisa desses momentos de paz para refletir, para meditar, para nos observarmos, para observarmos a natureza, o nosso entorno, o nosso mundo em que estamos vivendo, né? Este planeta. Então, nós somos envolvidos por vários fatores que vão nos afetando, mas a gente às vezes não para nessa observância, a gente não para refletir, para meditar, para pausar, né? Esse mundo, esse ritmo que a gente vive aí. E é preciso para que a gente se torne mais saudável, mais sábio, mais pronto, né? As decisões que tivermos que tomar, mais prontos para aquilo que precisarmos estar resolvendo sobre o nosso viver, seja quais problemáticas que forem. Às vezes nos encontramos aí sem saída, sem soluções, sem saber o que se fazer. E logicamente, o ser humano precisa ter um Deus, né? Se ele caminhar sozinho aí, nesse mundo desse jeito aí que a gente está vendo, nesse pé que está esse mundo, o ser humano vai ficando vazio, sem força, sem poder, sem sabedoria. Então, justamente a gente não é que a gente tem um Deus, a gente tem não, a gente tem que o buscar, né? Nós temos que buscar nosso Deus, nós temos que clamar por Ele, nós temos que o construir em nós, né? Nós temos que fazer o nosso Deus nascer na gente, verdadeiramente, né? Então, muitas vezes a gente pensa que tem tais coisas aí pra gente recorrer, e geralmente as pessoas recorrem a várias coisas aí, né? As religiões, as tradições, a crendices, a rituais, a uma crença e outra, as pessoas vão recorrendo, né? Vão para lá e vão para cá, né? E às vezes nada se resolve, vai só sendo uma coisa assim, camuflada, que parece que, né, está dando certo, pode dar certo, mas na verdade não está resolvendo nossas problemáticas não, né? Não está construindo um ser humano melhor, porque o ser humano precisa se construir melhor. Em todas as áreas, em todos os âmbitos, né? O ser humano tem que se autodesenvolver, né? Em conhecimento, mas com entendimento. Às vezes o ser humano tem muitas informações, mas informações de poucas qualidades, informações que não levam a muitas das coisas boas. Para a hora que ele estiver ali, precisando de uma sabedoria para resolver um problemático, a hora que ele estiver ali meio, né, esse mundo aí, né? Às vezes vai mundo corrompido, mundo aí que a gente vê que tá do jeito que está aí, nós estamos contemplando. Então o ser humano, né, às vezes vai ficar mais perdido se ele em determinados lugares que ele recorrer para soluções de suas problemáticas. Então, se a gente fazer o nosso Deus na gente, né, o conhecendo ali que ele é o velho, o Novo Testamento, ele é o menino Jesus que precisa crescer em graça e sabedoria, ele é o eu sou. Por isso que ele se define, ele não fala assim, eu sou o todo-poderoso, eu sou solucionador de todas as problemáticas, eu sou isso e aquilo. Ele não se definiu o que ele é ainda, né? Muitas vezes, não, mas ele falou que ele é todo-poderoso, onipotente, onipresente. Ele fala tantas as coisas aí, né? Que Deus resolve, cura, salva, liberta. Mas isso só vai acontecer quando a gente for fazendo ele na gente, né? Verdadeiramente. A gente vai fazendo ele crescer,
Nós temos que trilhar o caminho do justo, o caminho da fé, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, está definindo ali. Então ele vai brilhando nesse conhecer do seu Deus, né? Ele vai lá, adentra as escrituras, honra teu pai e tua mãe, que é o Velho e o Novo Testamento, ama seu Deus sobre todas as coisas, né? Todo o seu poder, seu pensamento, que é o Velho Testamento, depois o próximo, que é o Novo Testamento. Então a gente tem que cumprir, né? Essas duas testemunhas, essas duas leis, né? Esses dois mandamentos, aliás. Então o Velho Testamento e o Novo é o meu pai e a minha mãe, nessa formação do ser espiritual. Não, né? Ah, tem ali aquela, conhece desde o ventre da sua mãe, mas não é o ventre da minha mãe materna que está se referindo ali. Deus te formou, Deus te conhece ali desde o ventre de sua mãe. Não, essa minha mãe aí que me gerou é minha mãe carnal, né? Eu sou feita pela natureza, né? Ali, nessa ligação do pai e da mãe, né? Então, nesse amor do pai, de um pai e de uma mãe, gera-se um filho, mas concebe-se, né? Então, mas isso quer dizer que, né, foi a natureza ali, a célula, né? O espermatozoide se unindo ao óvulo, né? Aí a célula, né, forma todos os órgãos, forma um ser completo, magnífico, um organismo que a gente fica admirada, maravilhada. Então isso é o natural, é o ser humano carne, é o ser humano natural. Mas quando nós nascemos ali do nosso pai, do Velho Testamento, e da minha mãe, o Novo Testamento, aí é um ser celeste, é um ser espiritual. Isso é um nascer de novo, da água e do Espírito. Por isso que ele diz, para ver o reino de Deus, importa-vos nascer de novo. Ele já explicou. Vocês querem ver o reino de Deus? Tem que nascer de novo. Por isso que a gente não pode ficar falando, Deus criou esse céu, essa terra, criou a natureza, os animais, todos aí são belezas de Deus, coisas feitas por Deus. Não, a gente tem que ser esclarecido. Isso é a natureza, isso é o mundo natural, né? Nós temos depois que conhecer o mundo sobre esse natural. Existe um mundo sobre este natural que a gente já conhece. Aí a gente vai conhecer o mundo sobre o natural. O mundo celeste, o mundo divino, o mundo espiritual, sendo formado se as pessoas quiserem, se as pessoas desejarem. Por isso que ele fala, querem ver o reino de Deus? Importa-vos nascer de novo, né? Por isso que na oração ali, não tem aquela oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. Ele não está aqui, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E na gente, o nome dele, vamos santificar o nome dele na gente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Então é para vir o reino dele em nós, que seja feita a vontade dele em nós. Então a gente tem que começar a entender, se esclarecendo, falar, foi permissão de Deus. Olha as maravilhas de Deus aí. A gente olha para a natureza, para as coisas, fala, olha aí as belezas de Deus. Deus que fez chover, Deus que não sei o quê, Deus e também fala de outras coisas ruins. Foi Deus também, né? Às vezes, ao mesmo tempo que fala que Deus fez as coisas boas, começa a acontecer, foi a vontade de Deus, permissão de Deus, castigo de Deus. Aí vai lá, fala que foi Deus que fez determinadas coisas, né? Então a gente fica muito ignorante sobre certas as coisas. Então, se a gente ficar ali com a mente de Cristo, nesse renovar de nosso entendimento, todas as coisas vão mudar ali na nossa mente, porque nós vamos ser transformados por esse renovar de mente, verdadeiramente, ser feito pelas mãos fortes, o braço tendido de Deus. Aí sim, eu vou nascer da água do Espírito, que é o Velho e o Novo Testamento, honrando meu pai e minha mãe, eu vou, né, entrar no reino de Deus, ele vai sendo formado em mim, o reino de Deus, né? Aí eu vou tendo um Deus para minha vida, para caminhar junto a mim. Aí, meio as circunstâncias ruins, meio os meus males humanos, meio os meus males aqui do meu ser natural, eu vou ter um Deus juntamente a mim nesse caminhar. É diferente da gente ficar falando, Deus, resolve meus problemas, me cura aqui, faz tudo. Mas as pessoas estão pedindo para quem? Estão falando com quem? Não vão, porque não conhece, não formou Deus em si, não conhece quem é Deus, não sabe nada sobre Deus, então fica aí nos enganos, nas ignorâncias. E a gente tem que sair disso como? Meditando, observando, refletindo,
Né? Ele falou, bem-aventurado é o varão, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Esse varão, ele tem que ter prazer na lei do Senhor, nesse religar, nessa verdadeira religião, nessa conexão, né? Para que eu seja aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prosperará. Então tem que ser esse bem-aventurado. Se eu quiser conhecer meu Deus, eu tenho que ser essa árvore plantada junto aos ribeiros de água, que é o Velho e o Novo Testamento, que é as Escrituras, que é as mãos fortes e os braços tendidos de Deus, para que Ele nos tire do Egito. Aí nós vamos tendo um Deus sendo formado em nós, para quê? Para quê? Para que realmente Ele vá nos curando, assim, da nossa cegueira, da nossa surdez, da nossa lepra, vai expulsando os demônios, vai ressuscitando os mortos. Porque os seres humanos vão causando tantos os males ali. Então qual a esperança do ser humano? Um Deus, um Salvador, um Libertador, né? Um Deus caminhando com a gente, mas um Deus de verdade, um Deus verdade, que é o Espírito da verdade que está ali nas Escrituras, sendo formado na gente, verdadeiramente. Maravilha, né? Então a gente tem que se voltando a esse conhecer com saber essa verdadeira conexão, essa verdadeira religião, para que em meio a tantos os nossos males, tantas as coisas que a gente vê aí que a gente vai passando, e a gente às vezes recorre a isso e aquilo, mas tudo em vão, a gente vai sem conhecimento, sem entendimento, fé sem obras, fé morta. A gente precisa produzir fé com obras, cumprindo o Velho e o Novo Testamento, nessa encarnação, nesse crescimento do menino Jesus na gente, em graça e sabedoria, para que Deus possa realmente ser o nosso Deus, esse Deus que vai ser formado. Vamos tirar dessa concepção, né? Vamos sair dos padrões aí humanos, dos entendimentos humanos que foram formados nas nossas mentes, dessas tradições aí de anos e anos que foi formando esse mundo aí em nossa mente. Então nós vamos passar por esse transformar nossas mentes, verdadeiramente, conhecendo o Deus verdadeiro, que é o adorando em espírito e verdade, que é o Velho e o Novo Testamento, nesta encarnação do menino Jesus, que vai crescendo em graça e sabedoria em nós, né? Diz que no princípio ele era o verbo, ele é a palavra, no princípio é o verbo era Deus, ele está com Deus, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então se vai se fazer carne quando ele for sendo formado naquele ser humano que o busca, que o quer, que clama por ele, que o ama, que o deseja, né? Então nós teremos um Deus aí. Por isso que ele diz, meu justo viverá pela fé. Maravilhas. Graças, chai fevers, cacniclox, mimblobs.